Nós estamos aqui finalizando o encontro com elas. Estamos com a Renata Malheiros, coordenadora do Sebrae Delas no Nacional. Estamos com a vencedora da categoria Produtora Rural, Daniela Gurgel, que é de Laranja da Terra Produtos Caseiros. E vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, negócios, superação e perrengues também. Vamos lá? Daniela, conta pra gente um pouquinho sobre como iniciou o da Terra Produtos Caseiros. Quais são os maiores desafios, né, e como que foi a realização desse sonho de empreender. Quando a gente fala e quando a gente aprende sobre empreender, a gente sempre fica, todas as palestras que a gente vai, a gente pergunta, o que é empreender para você, né? Por muito tempo eu me perguntei isso, só que o empreendedorismo, eu digo que para mim, não nasceu de uma vontade, eu não era aquela criança que era empreendedora nata, que vendia tudo, nasceu da necessidade, né? Quando a gente foi para a roça, a gente teve que transformar a nossa propriedade rural numa grande empresa, porque viver só da roça por si não estava dando. Então, eu digo que a minha veia empreendedorista, né, essa minha veia do empreendedor, nasceu de uma necessidade real, de fazer com que a nossa propriedade produzisse, além dos produtos do fruto da terra, ela precisava de produzir o nosso sustento. E daí surgiu o da Terra Produtos Caseiros, de uma necessidade, não só nossa, mas de todo um entorno precisava fazer com que a terra também produzisse o sustento e não só o fruto. Apesar de ter iniciado a necessidade, como a maioria dos empreendimentos, né, no Brasil e em várias outras partes do mundo, o que a gente percebe é que, não sei se porque você vem de uma outra realidade, mas quando você retornou e foi ali para a propriedade rural, você não se conformou com aquela realidade, com o preço baixo do produto que você produzia, né, com aqueles dos seus produtos. Então você falou, não vou me conformar e vou fazer alguma coisa. Será que tem um pouquinho da síndrome do sapo fervido, quando a pessoa já está numa situação e às vezes quem vem de fora, porque é a segunda história que a gente tem esse relato. Saiu, foi para outro lugar e quando volta a gente olha aquela situação, aquela realidade de uma outra forma e a gente não se conforma. Eu acho que isso é muito importante, assim, porque o que acontece? Quando eu cheguei lá, para todo mundo era comum, né? Eles trabalhavam, por exemplo, principalmente um detalhe que eu gostaria de comentar, Laranja da Terra são mais produtoras rurais, mais mulheres à frente das roças do que propriamente os homens. Tá? É um município que foge da casinha. Lá as mulheres trabalham a dia, as mulheres têm muitas produtoras rurais que estão na roça mesmo. Mas voltando ao nosso assunto, quando a gente fala assim de não se não se conformar com a situação, é que eles achavam natural. Lá se usa um termo lá em Laranja da Terra de entregar, né, para o atravessador, mas eles não falam atravessador, eles falam. Como que é o termo que eles usam? Quem ganha dinheiro é o cara que leva a verdura, né? Eles falam que vai levar a verdura. Que vai levar até o consumidor, né? Ele leva até o Ceasa. Laranja da Terra propriamente vive disso. Produz, aí vem uma pessoa que tem o caminhão, que passa coletando dos pequenos produtores, porque, tipo assim, eu sou pequeno, então eu não tenho ainda uma estrutura de logística, eu não tenho um caminhão para escoar a minha mercadoria, isso é muito caro, né? Então, e a gente está no último município do Espírito Santo. A nossa propriedade, inclusive, a 3 quilômetros já é Minas. Né? A gente está na divisa, então é bem longe da capital, né? Então, quando a gente fala assim, ele ter que trabalhar, plantar, colher, pôr em cima do caminhão, trazer para a Ceasa, pôr na pedra ou então negociar, são coisas difíceis, né? Que ele sozinho ele acha que não dá conta. Aí o que ele faz? Ele passa para um atravessador. Esse cara é o que tem um caminhão, passa lá e compra. Muitas vezes, esse foi o meu maior susto. A pessoa entrega uma caixa de banana, uma caixa de quiabo, de jiló, e não sabe nem quanto vai receber por aquilo. Você já pensou? Você plantou, colheu, e é assim. Aí ele desce para vender. Se ele não vendeu, ele nem paga. Ou se vendeu barato, paga barato. Ou, eu consegui R$10. Paga 8 porque tira o frete, paga 7 porque tira o frete. Então, muitas vezes, o agricultor não consegue nem pagar o custo que ele teve com aquela verdura, com aquela produção. E eu falava, gente, isso não está certo, esse ciclo não fecha. E eu vi eles se matando, trabalhando. Mulheres, igual que hoje são minhas amigas, né, vizinhas, produtoras rurais,
com 40, 45 anos da minha idade, acabada, sabe? E ali naquela vida que você via que não ia mudar, que não tem uma provisão muito grande. E não é porque fala, igual fala assim, porque são acomodadas, porque não trabalham demais, que acorda às 4 da manhã. E aí uma pessoa, um terceiro, eu falei, a gente tem que tentar encurtar esse ciclo. Como que eu posso fazer? Eu, como aqui, e para mostrar para eles que eles podem também. Aí que foi que nasceu, porque eu falei assim, não, eu não vou, é aquilo. Eu não vou me conformar em ver isso aqui, em produzir uma caixa de banana por 10 e vender a 6. E não existe isso, né? E na nossa primeira colheita foram mais de 600 caixas, né, amor? Eu vi aquele caminhão de caixa de banana sair da minha propriedade. Eu morava em Vitória, 1 quilo de banana na época, no supermercado aqui era 3,50. Eu falei, nossa, tô rica, né? E o custo, a venda não pagava nem o que a gente gastou para produzir aquilo. Nossa primeira grande venda foi um grande prejuízo. E aquele monte, sem falar que o que mais, na verdade, né, o que mais me indignava é que ainda tem a questão das primeiras pencas, eu não sei se você conhece, mas a banana, as primeiras e as últimas pencas são umas bananas menores, né, mais fininhas, que é a banana de segunda que eles chamam, eles nem levam, era descartada. Então, de cada cacho, 2, 3 pencas ficavam no chão, perdidas, jogadas. Além do desperdício, tinha um valor que não era rentável. E o que você fez para mudar isso? Aí foi o que eu falei. Primeiro é não ter esse desperdício, que já estava. Aí a gente pensou o que a gente podia fazer com essas bananas mais finas, que eram tão saudáveis e tão boas quanto as outras. Aí a gente pensou em fazer algo que não tivesse que ter a aparência, né? Que a banana fosse processada, que a pessoa não fosse ver que ela era menor, que ela era pequena. Aí foi para a cozinha. Aí era uma área que eu sempre gostei, sempre lidei com cozinha. Eu falei, eu vou processar uma geleia, um doce. Mas aí eu falei, mariola... No Brasil todo mundo faz mariola, doce de banana, né? Eu não queria ficar no trivial, eu queria alguma coisa diferente. Aí foi a ideia de tentar trazer algo diferente. E aí foram muitos testes, saiu muitas receitas. A gente tem receita de molho de pimenta defumada, a gente tem banana cristalizada, a gente tem doce de banana sem açúcar, a gente tem de tudo um pouco. Mas o barbecue foi o que chamou a atenção de todo mundo. Todo mundo que come falando, nossa... Aí quando você ouve a expressão assim, né, que a pessoa fala, nossa, aí você fala, é esse, né? Agora Ou seja, é a coisa do inovar, né? O inovar que a gente vai tentando, erro, acerto, opa, acertamos. E a coisa que você falou muito legal, né? Quando as pessoas falam, uau, ou seja, a inovação quando o mercado compra, quando as pessoas gostam da ideia, né? Então, acho que isso aí é uma super lição. Não se conformar e tentando, vai, erra, acerta de novo, erra de novo, vai, acerta até acertar de fato, né? Mas... Eu lembro quando você, conversando aqui antes, você falou, né, o preço era muito barato, então eu fui para o produto mais processado, que aí é o produto que a gente fala que agrega valor e aí você consegue vender mais caro, né, mas ainda assim para um preço razoável para quem está recebendo. Como é que você teve essa ideia? O que você teve que ir atrás para conseguir de uma bananeira para um produto que já tem, né, ali mais valor agregado, que já tem uma embalagem, que já tem design, que já tem tudo isso? A gente percebeu que só ter a receita não dava, né? Aí a gente também, a primeira consultoria que a gente procurou foi de finanças, né? Foi um consultor lá de Linhares que veio atender a gente, que a gente falou, não adiantava também, porque se eu caísse no mesmo erro de produzir e achando que estava ganhando lucro, mas eu não sabia se realmente aquilo estava dando lucro. Aí foi a primeira consultoria que a gente fez da produção, porque a receita em si, como eu tinha acabado de fazer a gastronomia, a gente já sabia um pouco, mas a gente não sabia nada da outra parte, de rotulagem, de tudo. Tudo foram consultorias do Sebrae. A gente teve várias, até hoje eu acho que, eu não sei nem mencionar, assim, a gente é fichinha mesmo, principalmente na pandemia, né, que teve umas que era 0800, eu acho que a gente fez todas que podiam, todas. Mas a gente percebeu que tinha muito além daquilo. Primeiro, foi até o meu marido que fez uma logo bem assim, bem simplesinha no computador, a gente começou a vender. Aí eu tenho um parente, né, um primo, que trabalha, que ele tem de design, né? Escritório de design, mas ele trabalha com moda. Mas eu nunca vou esquecer a fala dele. Ele falou assim, Dani, o seu produto não é só isso, né? Porque a imagem era simples, a rótula era simples. Ele falou assim, a pessoa não compra olhando só.
Primeiro que o barbecue de banana é uma coisa que ninguém conhece, né? Então ele tem chance, tem aquelas pessoas que vão comprar pelo diferencial para provar, mas a maioria não vai comprar porque o seu produto não se vende. Seu produto é um produto natural, é um produto artesanal, é um produto que não tem conservante. Tudo isso tem que estar no rótulo. Tem que dizer, né? A pessoa tem que ver que ele não está comprando só um barbecue de banana diferente. Ele está comprando de um agricultor familiar rural, de um pequeno produtor, de uma pessoa que está lá na ponta, que produz a banana e faz o barbecue. Essa história tem que vir junto com o seu produto, porque é isso que vai vender. E aí, naquele dia, a gente parou e falou assim, nossa... E aí foi o que ele falou assim, não é só o produto ser bom, né? Não adianta. Produto bom no supermercado não vende. Porque se você não tem uma degustação... E ele mudou a nossa percepção sobre rotulagem, sobre tudo. Aí a gente foi atrás, né, de tentar mudar a marca, mudar todo o design, que foi um segundo passo que a gente deu, né? Mas são muitas etapas. A gente não tem noção do que é você chegar igual a gente conseguiu. A gente tem a matéria-prima e chegou na receita. Mas ter o produto, aí produzir, estoque, aquilo que você falou, toda a parte da administração, tudo é muita coisa, mesmo para uma empresa pequena igual a nossa, né? É muita coisa que tem por trás daquele barbecue de banana. Comercializar, né? Divulgar. Logística, é aquilo que a gente fala, a gente é tudo, né? A gente estava ali aí respondendo, eu acho que alguém já viu, já me perguntou onde eu compro, aí você tem que ser assessoria de marketing, de venda, de tudo, é complicado. Aliás, onde é que eu compro? Agora a gente tem um site, a gente tem um site de venda já. E qual é o endereço? É da Terra Produtos Caseiros e .com. E o nosso arroba é arroba da Terra Produtos Caseiros, também no Instagram. É interessante, eu queria que a Renata comentasse um pouco sobre isso, essa questão de mudar ciclos, né? Então ela falou, as pessoas repetiam mesmo, as mulheres às vezes repetem a mesma história. E quando a gente tem um exemplo que se destaca, um exemplo que é referência, ela já impactou várias mulheres na região dela, né, já mudou a história também dessas mulheres. É isso que a gente quer fazer com o prêmio, a gente quer fazer com programas de estímulos ao empreendedorismo, né? Você ter referências para mudar ciclos de outras pessoas, mudar outras histórias. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Renata. É exatamente isso, Andréia. O que eu vejo muito no empreendedorismo feminino ao longo de todo o Brasil, né, são mulheres superpotentes, mulheres que têm ideias, mas que muitas vezes acabam não levando a ideia para frente porque escutou ao longo da vida inteira que isso não é coisa para ela, isso não é coisa para menina, mas isso não é profissão de mulher, mas e a sua família, mas e você vai dar conta? Ou seja, muitas vezes a sociedade acaba colocando esses obstáculos adicionais e não coloca a pessoa para frente. É claro que empreender tem riscos, mas a vida tem os seus riscos. A gente toma riscos calculados. Vai até o Sebrae, conversa, estuda, né? Aqui a gente está no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, a gente viu histórias maravilhosas e todas elas as ganhadoras falaram, eu estudei, eu fui atrás, eu busquei informação, eu li tudo que tinha a respeito, eu conversei com um monte de gente, né? Então, são as tais crenças limitantes ou vieses inconscientes que são muito baseadas em preconceitos mesmo, né? Que a gente vai escutando, eu nunca vi alguém como eu fazer isso, será que isso é coisa para mim? Aqui na minha família não tem ninguém que faz isso, na minha região também não tem, por que eu vou inventar de fazer isso? Dá medo mesmo. E quando a gente joga a luz numa história de empreendedoras que foram lá e fizeram, né, ou seja, é inspirador para as meninas, é inspirador para outras mulheres. A grande verdade é que quando a gente vê que a gente pode e que a gente não está só, porque empreender não é fácil. A gente sabe que não é, mas pode ser muito bonito. Então, quando a gente está com alguém, quando a gente está com uma rede, e se for uma rede de mulheres, de homens também, mas a rede de mulheres ela é muito importante porque com as mulheres a gente consegue compartilhar os medos, as angústias, esses preconceitos entre nós. Sério, amiga, que você já escutou isso? Ah, eu não acredito. Eu também já escutei. Ah, é? E como é que você respondeu? Como é que você faz com seus filhos? Por exemplo, culpa materna é uma coisa que as empreendedoras falam direto, né? Ah, mas eu tenho o meu sonho da minha empresa, mas eu também tenho o sonho da minha família. Será que não dá para ter os dois? Dá sim. Se você não for totalmente sobrecarregada com os trabalhos de cuidado, como geralmente as mulheres são por conta da cultura, dá. Então, acho que é um caminho longo, mas é um caminho bonito. E é um caminho que a gente
pode dizer, olha, você não está só, né? E quando a gente joga luz nas histórias de mulheres, pelo Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, pelo projeto Sebrae Delas, a gente mostra que sim, dá para fazer e que as mulheres estão com tudo. E é muito importante como que a gente começa a contar uma com as outras. Em todos os eventos, a gente vê os relacionamentos que são feitos a partir dos encontros. Né, como que essas mulheres elas se relacionam, elas fazem networking, elas se ajudam, né, essa rede de apoio, e que pode contar com a gente também, contar com o Sebrae, contar com a Renata, contar comigo e contar com a Daniela também, né, Daniela? Quando a fala dela me chama a atenção, por exemplo, assim, como a gente tem uma associação de feirantes, a maioria dos nossos feirantes são mulheres, as barracas são em nome de mulheres. A fala de você, por exemplo, quando eu me inscrevi, eu queria que 2 outras tivessem se inscrito, produtoras. No final, eu não consegui que elas se inscrevessem, tentei trazê-las para cá e elas não vieram, e uma delas agora está até recém-separada, porque o marido era uma pessoa que botava muito empecilho no trabalho dessa empreendedora. Mas a outra, por exemplo, é uma menina que tem tanto potencial e a gente vê que ela não deslancha, que ela não alavanca, porque o marido atole, né? Não, de todas as formas. Então, por exemplo, assim, eu sei também, eu tenho que agradecer, porque se eu falar pro meu marido assim, hoje eu quero fazer um sorvete roxo em homenagem ao Sebrae Mulheres. Eu vou falar assim, eu quero aquela florzinha, clitóris lá que é roxa. Ele vai se virar para uma semente, para me ajudar a produzir a semente. Ele embarca comigo, porque a gente vê lá muito isso. Principalmente, né, o Thiago sabe até de quem eu estou falando, mas como é difícil quando ela não tem apoio do companheiro. E eu acho que quando eu falei para ele que eu quero ser exemplo mesmo, é que eu quero mostrar para elas que elas podem, né? E que a história delas é bonita, que elas não têm que ter medo, que elas podem, mesmo com o filho não vai ficar desiludido, sempre tem uma avó, uma tia, uma madrinha, né? E a gente conversa muito sobre isso, né? E que ela precisa de acreditar no trabalho dela, porque senão ela vai ficar sempre na dependência, sempre submissa àquela pessoa. E lá, o que mais me incomoda é que geralmente elas são a rima da família. Ou seja, ela que trabalha, ela que traz o dinheiro e ainda tem que ficar abaixando a cabeça. Ainda tem que se sujeita às falas. Isso é muito comum e é uma coisa cultural, né? Infelizmente. Eu escuto muito das empreendedoras que elas falam assim, Renata, na verdade eu não falo o tanto de dinheiro que eu ganho na minha empresa para o meu marido para ele não se sentir menos homem. E aí eu fico pensando, por que ele se sentiria menos homem, né? Que parceria é essa? Quando um ganha dinheiro, a família ganha dinheiro, os filhos têm acesso a mais saúde, mais educação, mais lazer. Por que... Agora eu sei por quê. É aquele tal do mito do homem provedor, né? Que faz parte da nossa cultura e que a gente está buscando mudar. É muito comum na nossa cultura aquela ideia de que se o homem não for o que coloca dinheiro na casa, que seja provedor, que ele seria menos homem. Não tem nada disso. Hoje sou eu que estou colocando dinheiro, amanhã eu posso estar desempregada, estou com algum problema, aí é você. Parceria, né? Isso é uma parceria, né? Os dois estão juntos nessa. Mas esses preconceitos, essas crenças enraizadas acabam, às vezes, acabando um casamento, o que é muito triste, e acabando uma empresa, o que também é muito triste. Né? Então, acho que para as mulheres que estão em casamentos que não é um parceiro, né? Que o marido não é de fato um parceiro, eu acho que a melhor forma é buscar o próprio caminho e buscar outras parcerias, né? Porque todo mundo tem direito de desenvolver o seu sonho, sabe? E se a pessoa realmente gosta de você, ela vai estar junto. Inclusive, eu como produtora, assim, eu não sei, assim, vocês que estão à frente do Sebrae Delas, eu acho que é uma vertente que a gente devia olhar com mais cuidado. Por exemplo, nas feiras, a gente vai em todas essas feiras, né, patrocinadas pelo Sebrae, a Deres, a gente ouve pessoas que falam, eu não posso ir porque meu marido não fica com meu filho, eu não posso ir porque meu marido não aceita que eu vá a essas feiras. São frases que eu ouço muito. Então, às vezes... 2023, século XXI, gente. E que, não participam dos projetos. Não participam por causa do marido. Então, às vezes... Às vezes não participam nem... boicotam, né? Às vezes. Exatamente, às vezes boicotam. Uma reunião, um curso que vai ter alguma coisa, porque eu não posso, meu marido não me deixa sair à noite, eu não posso ir no fim de semana, ficar sexta, sábado, domingo. A gente ouve isso muito lá, sabe? Então, às vezes, os escritórios, né, que geralmente estão mais próximos, tentar trabalhar mais, às vezes convidar, quando eu fizer um convite, sei lá, não sei se uma
pensar nisso, sobre vagas para mulheres, e aí enfatizar essa parceria, convidá-los. Porque quem está perto, né, eu falo que eles estão mais próximos, eles sabem a realidade de cada produtor. Olhar diferente para essa mulher produtora, porque eu acho que não é tão assim ainda, século tão avançado, ano 2023, mas a gente tem muitas mulheres ainda que não estão mais além porque se sentem ainda culturalmente massacradas. Muitos desafios, né? A gente poderia falar aqui a noite toda. Eu queria agradecer a participação da Daniela, desejar muito sucesso, parabenizar você pelo prêmio, pela sua história, que nos inspira muito, de ver o quanto que você contribuiu com a sua comunidade, de quanto que você transbordou para as divisas da sua propriedade, né, falando de empreendedorismo para outras mulheres, que você siga esse caminho e que você fale agora para todo o Espírito Santo, né, através do Sebrae, dos nossos eventos. E eu queria que a Renata desse uma palavra de como que a gente vence esses desafios, o que a gente pode fazer mais para contribuir para o desenvolvimento do empreendedorismo feminino. Maravilha, eu estou aqui encantada com a história. Eu acho que, primeiro ponto, né, os desafios do empreendedorismo feminino são desafios culturais, né, aquilo que a gente escuta desde criancinha, que isso não é coisa de menina, isso não é profissão de mulher. E esses desafios, eles são incrustados na nossa cabeça quando a gente é muito pequena e acabam influenciando as nossas decisões e comportamentos quando adultos. A boa notícia é que cultura dá para mudar. Primeiro, fazendo exatamente isso que a gente está fazendo aqui, conversando. Quando a gente conversa numa boa, fala sobre isso, a gente começa a tomar consciência. E peraí, será que eu preciso ficar pensando assim? Que tal se eu pensar que eu vou dar conta? Que tal se eu ajudar as pessoas que estão ao meu redor? Que tal se eu pensar que isso é para mim? Afinal, todo mundo tem direito de perseguir seus próprios sonhos. Então, tomada de consciência é o primeiro passo. Segundo passo, buscar conhecimento. Só com vontade a gente não consegue as coisas. A gente precisa saber como, a gente precisa se preparar. E aí é buscar na internet, no Sebrae, conversar com as pessoas e estudar. Hoje em dia a gente tem muita informação disponível. E a terceira coisa, buscar as redes. Porque uma vez que a gente já está sem preconceitos, sem as crenças limitantes, uma vez que a gente já sabe o que fazer, já testou várias receitas, já errou, já acertou, já, né, enfim, conseguiu entender ali como é que faz a coisa. E agora? Eu preciso das redes, porque as redes é que vão me fazer vender, é que vão me fazer propaganda, é que vão me dar a mão quando eu estiver à beira de um ataque de nervos, querendo desistir, jogar tudo pro alto. Então, quando a gente tem redes, primeiro, rede de apoio, que aí eu tenho uma amiga que a definição dela de rede de apoio é maravilhosa, que é assim, é a Bia. Oi, Bia. Rede de apoio é a pessoa que você pode deixar a sua criança quando você está no sufoco. Sabe aquela vizinha, vizinha, pelo amor de Deus, eu posso deixar meu filho aí, mãe, irmã. Então, assim, a rede de apoio. Então, quando você está no sufoco, você pode ligar, você sabe que você vai contar com aquela pessoa. Mas tem também as outras redes, né? As redes profissionais, as colegas de trabalho, as colegas de profissão, as pessoas da feira, as pessoas que são produtoras rurais juntas, trocar ideia. Os seus problemas geralmente são os problemas das outras pessoas também. Então, que tal se a gente se juntar aqui e tentar resolver? A gente geralmente tem os mesmos problemas. Então, quando você está em redes, você fica mais inteligente, você faz mais negócios, você ganha força para continuar. Porque a gente sabe, né? A gente está ali nadando, vem uma onda. Aí quando você está pegando o ar, vem outra onda. Quando a gente está em rede, a gente consegue flutuar mais rápido. Então, eu acho que esse é o ponto. Primeiro, tomada da consciência, quais são os problemas culturais, preconceitos, né, coisas do passado que não deviam nem mais estar existindo. Segundo, buscar atrás de informação. Terceiro, redes. Agradeço a Renata. Muito obrigada pela sua participação, por estar aqui com a gente. A Daniela. E se você gostou desse momento, falando de empreendedorismo feminino, falando de superação, de negócios, coloca aí, dá um like pra gente, informa qual o tema que você gostaria que fosse discutido, que a gente vai fazer mais momentos como este para você. Obrigada.